Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, na ordem que as pessoas foram vendo o vídeo. Venho falar do duelo que teremos hoje, Fluminense e Goiás. O duelo dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Germán Cano com 24 gols e Pedro Raul com 19 gols. É um jogo bastante interessante, que vai ser... O duelo vai acontecer no Maracanã, penúltima rodada, o último jogo do ano do Fluminense em seus domínios. Depois desse jogo no Maracanã, só no dia 14 ou 15 de janeiro, o Fluminense vai voltar a jogar em casa, ou até voltar a jogar, porque o próximo jogo só vai ser domingo. Vão ser 2 meses sem jogos oficiais do Fluminense, praticamente. E vamos falar sobre a rodada que vai ter entre Fluminense e Goiás. Vai ser um jogo muito importante, com transmissão do Premier. Mais de 30 mil ingressos foi vendido. Acho que se não fosse pelo horário, acho que a venda seria maior. O jogo vai acontecer às 19 horas. É um horário de rush. Muitas pessoas, mesmo que conseguem sair mais cedo do trabalho, para chegar a tempo do jogo é complicado. É um horário ruim. Ainda mais no Rio de Janeiro, que está chovendo. E quando período chuvoso, trânsito no Rio, que já é normalmente ruim, só piora. E vamos falar desse jogo. Esse jogo entre Fluminense e Goiás. O Goiás já não tem muito a que buscar no campeonato, não tem mais chance de Libertadores, é uma chance muito, muito remota. Já garantiu sua vaga na Sul-Americana. Então o ano para o Goiás não está ruim, tá bom. Já o Fluminense, que o que resta é terminar bem no campeonato. O Inter ganhou esse jogo terça-feira contra o São Paulo, fora de casa. Então o Fluminense tem que ganhar o Goiás, ganhar o Red Bull Bragantino e torcer para o Inter perder para o Palmeiras para conseguir terminar em segundo. Antes que alguém fale, pô, Bruno Parreiras está querendo comemorar um vice-campeonato? Eu acho que terminar bem no Brasileiro é muito importante. Se o Fluminense terminar esse Brasileiro ganhando os 2 próximos jogos contra Goiás e contra o Red Bull Bragantino, o Fluminense vai fazer sua terceira melhor campanha na história dos brasileiros. Vai fazer 70 pontos. O que isso significa? Em 2010, o Fluminense foi campeão com 71 pontos. Isso mostra que, apesar de alguns jogos ruins desse ano, algumas invenções do Diniz, mas méritos do Diniz, que o Fluminense pode terminar bem esse brasileiro e indo para a Libertadores, para a fase de grupos de 2023, que vai ser muito importante para o planejamento, para as contratações, até para manter alguns jogadores. Sem contar que você terminar em segundo no brasileiro, paga 42 milhões e 700 mil reais. Terminar em terceiro, 40 milhões e 500 mil reais. Terminar em sexto, 33 milhões e 700 mil. Então a diferença de você terminar em segundo e terminar em sexto é um mês praticamente fora acelerado do Fluminense. Então é muito importante terminar bem neste brasileiro. Até terminar com confiança, pensando já em 2023. E falando do Fluminense, qual o time que vai a campo? Qual o time que vai enfrentar o Goiás? Esse último jogo do Fluminense em seus domínios. O time vai com Fábio, Samuel, Nino, Manuel. E a tendência é que Cris Silva vá, mas não se surpreende. Alexandre chegou a ser testado nos últimos treinos, ou no último treino, como lateral esquerdo. Então ele pode talvez começar o jogo. E a tendência é que o meio-campo seja mantido com André, Martinelli, Iago e Ganso, e o ataque Ares e Cano. Porém, existe uma pequena chance do Natan entrar no lugar de Martinelli ou Iago. Uma chance menor. Outro lembrete é que Iago, Ganso, Arias, Cano e Matheus Martins estão pendurados. Então, se eles tomarem um cartão amarelo nesse jogo, será o último jogo deles no ano pelo Fluminense, já que o Fluminense só terá mais um jogo contra o Red Bull Bragantino. Dá para o Fluminense ganhar o Goiás, vai jogar em casa, vai jogar contra o Goiás, que está um pouco relaxado, mas os jogadores ainda estão motivados, porque alguns contratos acabam. Por exemplo, o Pedro Raul vai querer terminar bem, porque a tendência é que Pedro Raul, que está emprestado de um time do Japão, não fique no Goiás, e ele vai querer se valorizar fazendo mais gols no brasileiro. Tem um bom goleiro que é o Tadeu, que certamente não deve ficar, então ele vai querer mostrar serviço num jogo importante. Então é um jogo que o Fluminense tem que tomar cuidado com o time de Jair Ventura. E o que eu falo do Fluminense do Goiás? É um jogo que o Fluminense vai ter que ter cautela. Porém, é aquela coisa, tem que saber se impor em campo, sabendo que jogar em casa, porém sabendo que o Goiás vai querer o contra-ataque. Então,
É um jogo que dá para ganhar, mas tem que ter cautela. Em relação a sondagem de contratações, por enquanto eu não vou falar, porque é muita especulação. E muitas vezes é só, por exemplo, Fluminense já falou de Reinaldo, falou do Juninho Capixaba, falou do Bidu. Então a tendência é que muito jogador vai ser sondado nesse período. Então assim, é muito mais sondagem. Às vezes uma pesquisa de diretoria fez, tipo, vamos supor, a diretoria do Fluminense junto com o Fernandinho, ó, avalia, tem 8, 9 nomes para lateral esquerda. E às vezes vão apenas sondar, como a pessoa que quer se mudar, ela vai olhar o melhor aluguel, o melhor custo-benefício, distância, vizinhança. Entendeu? É um momento que você vai ter muita especulação. Então, desde já, um vídeo que eu tentei fazer o mais curto possível. Desde já, uma ótima quarta-feira para todos.